Seja bem-vindo à última aula do primeiro módulo do curso Web Developer. Hoje eu vou falar sobre algoritmo. Eu vou trazer para você alguns conceitos de lógica de programação, para você entender como é que funciona a mente de um programador, tá? Você precisa saber como que ele resolve os problemas, qual a estrutura de conhecimento que ele tem que ter na mente dele para ele escrever um código bem feito. Eu vou utilizar a linguagem Pascal, que foi desenvolvida para isso, para estudo, para ensinar a programação. A partir desse conhecimento com essa linguagem, você vai ter uma curva de aprendizado muito pequena para qualquer outro tipo de linguagem de programação do mercado hoje. Vamos para os slides, porque a aula vai ser bem extensa. No final dessa teoria, dessa base que eu vou trazer para você, para complementar seu mindset como um programador, eu vou trazer também alguns exercícios que a gente vai utilizar um compilador online para a gente testar esses códigos e colocar a mão na massa efetivamente. Muito obrigado pela sua atenção, vamos para os slides. Então vamos aos slides do curso Web Developer. Essa é a sexta aula, Lógica de Programação e Algoritmo. Eu vou juntar as duas coisas nessa aula para justamente criar esse mindset seu como desenvolvedor, tá? Vamos lá. Então, o que é lógica de programação? É um modo como se escreve um programa de computador, um algoritmo. Então eu chamo de algoritmo um programa, um modelo ali, uma estrutura de códigos que eu criei para fazer uma determinada função, tá? Isso é lógica de programação. Um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma função. Um exemplo de algoritmo fora da computação são os procedimentos de uma receita de bolo. Essa daí é uma analogia, né? Então, para eu criar um determinado programa, eu tenho uma receita de bolo para criar aquele programa. Só que eu posso chegar ao resultado de várias formas. Se eu der numa sala de aula um exercício prático para você criar programas, então cada aluno vai criar de um jeito, utilizando nomes de variáveis diferentes e formas de se executar diferentes também, devido à variedade de comandos, tá? O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, existem várias no mercado, você tem aí até essa nuvem aí do C, Shell Script, Algol, Assembly, C++, PHP, Java, Objective Pascal, JavaScript, Delphi, Ruby, Python, são várias as linguagens, mas todas elas têm uma estrutura única. Tá? Nessa aula eu vou te ensinar essa lógica, como que você vai pensar como um programador para você resolver os problemas. Vamos voltar aqui à linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, comandos identificadores e caracteres e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações compreensíveis e executáveis para o computador. Vou resumir isso, vou fazer uma analogia. Quando você vai nos Estados Unidos, você precisa saber o inglês para você se comunicar com o americano. Com o computador é a mesma coisa, você precisa saber uma linguagem, tá? Um contexto, tá? Então, fala ali para você construir sentenças que o computador vai executar. Então, você precisa saber uma linguagem de programação para conseguir se comunicar com os computadores. Basicamente, é isso, tá? Vamos ao slide dominante, que é a ideia principal que eu quero trazer aqui para você. Você precisa de raciocínio lógico e consistência para resolver os problemas da aplicação e criar todos os seus recursos. Por que eu coloquei resolver problemas? Por que eu destaquei problemas? Você precisa de raciocínio lógico para resolver mais rapidamente aqueles problemas. Quanto mais tempo você demora para resolver um problema, e você tem vários problemas quando você vai desenvolver, né, o próprio compilador ou o responsável por transformar aquele código numa aplicação, né, no caso do interpretador na web, né, eles vão te indicar ali erros, problemas nos seus códigos, né? Então você vai ter vários problemas nos seus códigos, né, e você tem que resolver de forma mais rápida possível para você ter produtividade.
tá? Por isso que é importante você ter um raciocínio lógico para resolver problemas e criar recursos, tá? Então, essa é a ideia do mindset do programador. Ele tem isso em mente sempre, tá? Pense como um programador. Sobre a linguagem Pascal, que eu vou trazer para vocês hoje, é uma linguagem que ela foi criada em 1970, né, por um suíço, e ela foi criada justamente para ensinar a programação. Então ela é muito didática, é muito interessante. A lógica que você cria com Pascal, você passa a ter uma curva de aprendizado muito pequena para qualquer outro tipo de linguagem, tá? Então Pascal é normalmente uma das linguagens de escolha para ensinar programação. Comercialmente foi bem sucedida pela criação da linguagem Object-Pascal, atualmente utilizada nas IDEs Embarcadero, Delphi, Calyx e Lazarus. Então ela já foi mais utilizada no passado. Hoje com o Cloud Computing diminuiu muito o uso, mas ainda existem muitos desenvolvedores que utilizam essas IDEs. Cabeçalho do código em Pascal. Vamos começar a entender como que funciona um código em Pascal. Então eu vou ter program e o nome do programa. Então após o comando program vem o nome do programa, tá? No nome não podem existir símbolos especiais, caracteres especiais, acentos, variáveis começando com números, tá? Então procura colocar sempre ou tudo minúsculo ou tudo maiúsculo e sem acento, para você não ter problema. A área de declaração das variáveis vem logo abaixo o nome do programa. Então eu vou ter lá a tag var, o comando var, na frente o nome da variável, 2 pontos, o tipo da variável e terminando com ponto e vírgula. Então nomes de variáveis não pode ter acento, o nome do programa também não, tá? Após o comando var vem o nome da variável e após os 2 pontos o tipo. Então, os tipos de variáveis do Pascal, existem mais, tá? Eu só trouxe aqui os 3 principais. String, integer e real. String são caracteres de texto. Então, eu vou armazenar um nome numa variável, eu vou colocar essa variável sendo do tipo string. Eu preciso armazenar um número. Então eu vou colocar minha variável número desse tipo inteiro, se for um número inteiro. E no caso de uma nota, que eu vou armazenar de um aluno, ele vai ser do tipo real, porque ele vai aceitar fração, ele vai aceitar ponto, tá? Os operadores relacionais. Então aqui a gente já começa a criar sintaxe no código. Isso é muito interessante, quando a gente consegue entender os operadores, tá? Então são muito simples, são os mesmos que a gente já conhece como igual. O diferente é uma chaves com a outra ali, menor, maior. Você tem menor ou igual e maior ou igual, tá? Um programa ele tem como característica fundamental a capacidade de processar dados. Processar dados significa realizar operações com esses dados. O uso de operadores permite a realização de tais operações. Então a gente vai começar a criar sintaxes para a gente começar a trabalhar algumas operações. Existem vários tipos de operadores. Eis os operadores aritméticos, é isso que a gente vai usar demais nas aplicações, tá? Esses são os mesmos para a grande maioria das linguagens de programação, tá? Então a subtração é o menos, adição é o mais, multiplicação é o asterisco e divisão é a barra. Os operadores aritméticos são utilizados para efetuar operações aritméticas com números inteiros e reais. Os operadores lógicos and, or e not. E, ou e não. Basicamente a tradução é essa para esses operadores lógicos. Você vai utilizar eles muito com as estruturas dos comandos como if, dentro do case, do for também, tá? Então os operadores lógicos, eles são utilizados para se analisar 2 ou mais expressões interrelacionadas. Então vou analisar e tomar uma decisão após aquela análise. Estruturas de decisão, aqui entra um comando que você vai utilizar demais nos seus códigos, que é o if. Ele varia um pouco a sintaxe dele para as outras linguagens, tá? Mas aqui no Pascal vai ser if then else.
tá? Então, se, então, caso contrário, tá? A instrução if then else tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída, ser verdadeira ou falsa. Um exemplo disso é quando eu quero saber se um aluno ele foi aprovado ou reprovado. Então, se a média final for maior ou igual a 7, ele é aprovado. Else, caso contrário, ele está reprovado. Então, mais ou menos funciona assim. Cria uma analogiazinha só para você ter uma ideia de como que funciona o if. Você tem agora as estruturas de repetição. Nós vamos começar com os loops, né? Existem situações onde é necessário repetir um determinado trecho de um programa um certo número de vezes. Então, nós temos dois tipos principais de estruturas de repetição, tá? O for, que é uma estrutura onde eu defino quantas vezes aquele trecho vai se repetir, tá? Eu tenho um while, que é enquanto uma determinada condição não for aceita, não for resolvida, ele não vai parar de executar aquele loop, né? Então, um loop, existe até o loop infinito, que se você fizer isso com o seu código, o seu programa vai travar, né? Que é o loop onde o programa ele não consegue sair do loop. Então, você tem que tomar cuidado com isso para usar o while, no caso, né? No caso do for, você seta ali a quantidade de vezes que ele vai repetir. Então, essa é a sintaxe do for. Eu tenho para, o contador, a minha variável, né? Eu tenho que ter declarado essa variável. Eu estou dizendo que esse contador meu ele é igual a 1, ele recebe 1, tá? E ele vai até 5. Então, ele vai repetir 5 vezes, ele vai de 1 a 5. Do quer dizer faça, tá? Então, a instrução for, ela executa repetidamente uma rotina, enquanto é atribuído uma série de valores a uma variável de controle, que nesse caso aqui é o contador do for, que é a variável i, até que seja atingida uma determinada condição, tá? Então, exibindo e lendo informações. Agora a gente já começa a interagir com o usuário, tá? Então, quando eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu vou usar o WriteLine. Vai aparecer uma mensagem para o usuário. Quando eu quero ler alguma coisa, alguma informação que esse usuário digita, eu quero trazer para dentro do meu programa e processar essa informação, eu uso o readline e o nome da variável, tá? Então, o WriteLine exibe na tela, readline armazena um valor. Então, aqui está a sintaxe de cada um deles, ó. Eu coloco ali também, entre aspas, o que eu quero que apareça ali para o usuário, tá? E o readline, ele já pega ali direto o nome da variável mesmo. O comando WriteLine exibe na tela uma informação ou um valor de uma variável, enquanto que o comando readline lê e armazena em uma variável um valor digitado pelo usuário. Então agora eu vou trazer para você, eu estou acelerando um pouco, porque a gente vai ter ainda a parte prática, tá? Mas depois você pode pausar o vídeo, repetir o vídeo aí, porque você vai conseguir entender mesmo quando você começar a praticar, tá? A parte de vetor é a parte de matriz unidimensional, tá? Então, por que existe um vetor? Imagine a variável nota é um vetor de 5 posições do tipo real. Então, eu tenho dentro de uma variável 5 posições. É melhor do que eu ter criado 5 variáveis para armazenar esses valores. Eu crio uma variável do tipo vetor e digo que ela tem 5 posições de um determinado tipo, né? Então, ao utilizarmos variáveis, podemos armazenar apenas um valor por vez. Agora, imagine um programa onde precisa se armazenar as notas de 5 provas realizadas por um aluno. Então, eu tenho aqui esse exemplo. Nota 1 recebe a nota da prova 1, nota 2 a nota da prova 2 e assim por diante. Então, numa única variável, eu armazeno aquelas 5 notas. Tá? Então, aqui essa é a sintaxe do comando da declaração de um vetor. Var, o nome do vetor, 2 pontos, o tipo. Ele vai ser do tipo array, 1 até 5, poderia ser 1 até 15, 1 até 20, 1 até 100, 1 até 1000, tá?
Ali é a quantidade de vezes que eu quero repetir ali e armazenar ali, né? É a quantidade de armazenamentos que essa variável vai ter. E off-real, que é o tipo, né? É do tipo array, do tipo vetor, e do tipo, que é o segundo tipo após o off, é o tipo da variável. Pode ser um vetor de string, pode ser um vetor de integer, tá? E agora a gente vai para a prática. Então, utilizando esse link aqui no final, ó, você vai acessar um interpretador. Não vou dizer que isso aqui é um compilador, porque ele não transforma aquele código de Pascal para um executável, né? Essa é a função de um compilador. Então, criaram um interpretador de Pascal online, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também esse link. Então, a gente vai criar primeiro um programa que some dois números, tá? Eu vou passar aqui para ele. Vamos a ele no online. Estamos aqui. Então, aqui é onde eu vou digitar os códigos e aqui embaixo é o console dele. Vocês podem ver que ele já vem aqui com um programinha base, ó. Program Hello, dando um Hello World. Eu vou dar Run aqui, ó. Vou rodar ele, olha lá. Apareceu aqui embaixo o Hello World, né? Então isso aqui é muito simples, é só para você entender aqui aonde você vai digitar. Então eu preciso criar um programa, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Cria um programa que some dois números, tá? Eu posso somar esses dois números perguntando do usuário, tá? Ou, como eu não especifiquei, né? Eu vou perguntar do usuário para ficar mais interativo. Digite. O nome do programa vai ser números, digite o primeiro número. E como eu dei write line, eu vou dar read line na variável número 1. Eu ainda não criei essa variável número 1. Aonde que eu crio essa variável? Abaixo do nome do programa, utilizando o var n1, eu posso declarar várias variáveis na mesma linha. n2 e soma dois pontos integer. Então, eu declarei aqui três variáveis do tipo inteiro. Então, eu vou digitar o primeiro número, vou armazenar na variável n1, digite o segundo número e vou armazenar na variável n2. A variável soma, ela vai receber, quando eu quero dizer que ela recebe um valor, eu dou dois pontos igual, n1 mais n2. E agora eu vou dar vou colocar na tela qual foi a soma. A soma dos números foi. E aqui no final eu coloco uma vírgula e o valor da variável soma. Tá? Então vamos rodar aqui para a gente ver. Então tá lá, ó, digite o primeiro número, 5. Digite o segundo número, 15. A soma dos números foi 20. Então, é assim que você manipula e armazena informações aí nas variáveis. Vamos ao segundo. Crie um programa que some dois números fornecidos pelo usuário e exiba a soma. Foi justamente o que eu acabei de criar, né? E esse cria um programa que some dois números, depois você cria ele aí, né, inicialmente, sem o usuário ter que informar eles aí. Mas com um programa só eu já eliminei esses dois primeiros aqui. Terceiro, cria um programa que multiplique 5 números fornecidos pelo usuário e exiba o resultado utilizando o for. Olha que interessante. Então aqui eu já vou utilizar o conceito de array, de vetor, e o conceito de for, uma estrutura de repetição, para eu armazenar, né, 5 números fornecidos pelo usuário. Tá? Poderiam ser aquelas 5 notas lá do exemplo que eu dei. Então vamos lá. A estrutura ela vai ser um pouco diferente, porque eu vou ter uma variável nota do tipo array, que vai de 1 até 5, do tipo real, né? Então eu tenho aqui 5 posições de real. Eu vou colocar aqui, no caso, eu tenho que
multiplicar 5 números. Eu vou utilizar a multiplicação de números inteiros para ficar mais fácil, tá? Vou considerar que esses números eles são integer, eles são inteiros, tá? E aqui eu vou ter uma variável resultado que vai armazenar o resultado aqui dessa multiplicação. Então aqui no Begin eu já vou começar a utilizar o conceito do for. Eu tenho que ter uma variável i, que vai ser o contador do for, então eu vou declarar aqui resultado i, do tipo inteiro, tá? Então eu vou ter um for i recebe 1 até 5 do. Depois do eu utilizo o begin e o end para eu identar esse código. Isso aqui é muito interessante, para eu saber que esse bloco ele está sendo executado dentro daquele for, tá? Então é importantíssimo você criar um código limpo para que outro programador consiga visualizar ali o que você tentou criar, né? Para que ele consiga dar manutenção naquele código. Então digite um número. Eu vou perguntar para o cara e vou ler na minha variável nota, e aqui eu vou utilizar o colchete z. Esse é o macete. Aqui dentro da minha estrutura eu vou ter o contador i sendo acrescentado de 1 o tempo inteiro. Então a primeira vez que passar aqui vai ser nota, aqui dentro é como se tivesse o número 1. Ó. Então ele vai gravar na posição 1 da variável nota, do vetor 1. Só que eu quero criar um código que ele sirva aqui, toda vez que passar aqui ele sirva, para eu não precisar ficar dando muitos códigos aqui, analisando qual é o contador. Então eu utilizo ele aqui dentro, tá? E a primeira vez ele vai ser 1, a segunda vez ele vai ser 2, ou seja, ele vai executar 5 vezes aqui e armazenar isso tudo aqui nessa variável nota, que é um vetor na verdade, tá? Nesse caso aqui, fora do for, eu vou dizer que resultado já está sendo igual à primeira nota. Eu já vou dizer isso daqui para esse cara e vou utilizar um outro for logo aqui embaixo para eu poder multiplicar isso daqui. Então vou utilizar um outro for aqui, que agora dentro desse for eu vou de 1 até 4, tá? E eu vou multiplicar, eu vou dizer que resultado vai receber nota i, resultado vai receber resultado vezes, que é a multiplicação ali, é o asterisco, nota i. Então eu vou conseguir pegar e multiplicar esse resultado por todas as outras 4 notas, já que eu estou dizendo que ele já é igual à primeira nota, tá? E no final de tudo, eu vou colocar o resultado da multiplicação, peraí que foi errado, e aí eu vou dar o resultado aqui como a variável, o valor da variável resultado. Vamos ver se isso está funcionando, né? Agora na hora da gente dar o play, da gente rodar a aplicação, que o interpretador ele vai dizer para a gente se o código está todo certo. Então, olha lá, ele está me indicando um erro, tá? Aqui na linha 19, ó, sintaxe erro, ponto e vírgula. Qual que é a linha 19? Seria essa daqui. Porque faltou um ponto e vírgula aqui em cima, se eu não me engano. WriteLine 24, faltou também um ponto e vírgula depois desse end aqui, tá? Quando ele dá esse erro de ponto e vírgula na linha de baixo, nessa linha, o problema está aqui, ó, tá antes, ó, quando ele dá esse erro de expected but identifier. Então ele está dizendo que era esperado esse ponto e vírgula na linha anterior, tá? Vamos rodar de novo, agora ele deve dar certo. Ó, digite um número. Vou colocar aqui o número 2. 2. Digite um número. Eu vou colocar, então, 2 vezes 2, né? Já o resultado já era para estar como 4. Digite um número, vou colocar 1. 4 vezes 1, 4. Digite um número, vou colocar 2.
4 vezes 2, 8. É para estar como 8 o resultado. Eu vou colocar 1 no final, só para ver se ele vai dar o resultado 8. O resultado da multiplicação é 16. Ficou totalmente errado. Vamos agora dar o rumo. Deixa eu ver onde ficou o erro aqui. Eu tenho que dizer que resultado é igual a 0. Aliás, aqui é que eu errei, ó. É de 2 a 5. Foi aqui que eu errei, ó. Tá? Eu tô procurando aqui qual foi o meu erro. O meu erro foi aqui, ó. Porque como eu armazenei o primeiro vetor aqui já na resultado, eu tenho que partir do 2 em diante aqui, tá? Vamos fazer o mesmo teste. Digite um número. Tá vendo como é que você tem que ter um raciocínio lógico para encontrar o problema? Então, digite um número 2. Digite outro número, 2 vezes 2, o resultado tem que ser 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Olha lá, o resultado é 8. Então agora deu certo. Então a ideia de você utilizar o interpretador e ele te falar o tempo todo onde está o problema, que deu para vocês terem uma ideia de como que você vai debugar o código, né? Vamos aqui ao último exercício. Crie um programa que exiba aprovado ou reprovado quando o usuário digita a sua nota. Observação média igual a 7. Então aqui a gente vai usar o comando if, né? If then else. Então eu posso usar, na verdade, essa mesma estrutura de repetição, só que eu vou pedir só uma nota. Como eu vou pedir só uma nota, ela vai ser do tipo real aqui, ó. Eu vou ter uma nota do tipo real. Eu vou ter aqui, eu não vou precisar de média, não vou precisar de resultado também, eu vou precisar só da nota do tipo real, que eu vou vou mandar ele digitar a sua nota. Readline nota, vou gravar em nota, tá? Deixa eu voltar aqui a indentação, e aqui eu vou usar um if, justamente para eu saber, if nota maior, eu vou utilizar aquele operador, maior ou igual a 7, then. O if, você sempre vai utilizar aqui com parêntese, para você identificar bem ali, aqui utilizando aquela mesma ideia da indentação, né? If, aqui como eu vou utilizar o else depois, o else begin, o if, e eu tenho o else begin end também, então eu não coloco ponto e vírgula nesse end aqui quando eu tenho um else depois, tá? Então se a nota for maior ou igual a 7, eu vou dizer que o cara tá aprovado. Vou botar na tela aqui, você está aprovado. Eu não vou colocar aqui, vou botar até aqui qual que é a média dele. Não vou colocar aqui não, vou tirar. Vou só dizer que ele está aprovado ou reprovado, como ele está falando lá. Você poderia colocar o valor aqui da nota dele, tá? Poderia dar várias outras respostas. Caso contrário, você está reprovado. Então, se a nota que ele digitar, ela vai para a variável nota. Se ela for maior ou igual a 7, você está aprovado. Caso contrário, se ela for menor que 7, você está reprovado. Vamos rodar. Rodou sem erro, digite uma nota, vou botar aqui 5. Você está reprovado. Vou rodar de novo. Digite uma nota, 8. Você está aprovado. Então, é assim que funciona a lógica de programação, tá? Eu mostrei aqui o for, o if, que são comandos que você vai utilizar muito nas outras linguagens, tá?
A partir desse conceito, desse mindset, a sua curva de aprendizado vai ser muito menor, tá? Eu vou encerrar a aula aqui para não ficar muito extenso, já ficou uma aula muito extensa, mas eu quis passar ao mesmo tempo uma teoria e uma prática também, para fechar com chave de ouro esse primeiro módulo. Vamos ao segundo módulo e muito obrigado pela sua atenção. I'm so happy.